Olá, professor, bom dia. Eu vou começar agora a nossa aula, né? Vou falar aqui sobre microscopia, fundo de olho e riscos, né? Querendo ou não, já vai dar uma pincelada em alguns pontos da aula passada de maneira bem breve, associando agora com uma avaliação mais detalhada, né? O objetivo dessa aula é revisar os tipos de catarata, discutir as principais características na biomicroscopia, avaliar a importância do de olho, né, a detecção de algumas doenças e o prognóstico final da cirurgia, também sobre os riscos e algumas complicações que a gente pode ter, né, durante o procedimento. Uma breve introdução de conceito. Catarata é obstrução cristalina, que é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Hoje a catarata teve um avanço bem em relação ao óbito, né? Antigamente ficava 3 a 4 dias internado, e hoje a gente após a cirurgia, né? Dependendo do cirurgião e da sua experiência, em torno de 10, 15 minutos ele já vai casa, com os colírios para terminar o tratamento e também o seu acompanhamento. Brevemente da anatomia do cristalino, né, é formado pela cápsula, que é a sua região anterior, que circunda a catarata, né? Lembrando que na região anterior e também na quadrilateral, a parte mais grossa, na posterior, a mais, né, temos o epitélio, né, o logo abaixo, o córtex, o núcleo e a cápsula posterior. Com relação à fisiopatologia, né, ocorre basicamente, não lembro bem se alterações das das proteínas cristalinas que levam à perda de transparência e dispersão da luz, né, isso principalmente na nossa região, que é uma região muito quente, bastante ensolarada, com alteração dos raios violetas, levam realmente a reações de oxidação, a liberação de radicais e, consequentemente, uma antecipação, sendo um pouquinho mais jovem em relação ao método de paciente, comparando as regiões do país com nós. Com relação à classificação, né, eu vou abordar principalmente as três primeiras, tá? Que é a nuclear, a copial e a subcapsular posterior. Porque são as que a gente mais aborda aqui no nosso serviço, né? São bem mais numerosas. Claro, sem tirar a importância da congênita e traumática. Falando um pouco da catarata nuclear, né? Que a gente já começa bem com os 50 aos 60 anos, né? Falando desse médio, né? Que vai ocorrer uma esclerose nuclear, né? Com escurecimento, mais um pouco amarelado, esverdeado, e depois vai ficando mais escuro, mostarda, como a diz, né? Tem uma miopização progressiva devido à alteração do índice de refração, ou seja, a catarata, à medida que vai avançando, a miopia vai aumentando, a sua acuidade visual vai diminuindo. Tá? Temos a catarata apical anterior, que ela é digamos assim, a catarata centrípeta, né? Que ela vai da região periférica à região central. Demora a causar diminuição da acuidade visual, tá? Geralmente, quando está nos estágios mais avançados, a gente percebe realmente diminuição da visão do óculos comigo. Então, ela também faz parte do processo degenerativo fisiológico do cristalino. E a subcapsular posterior, né, ela apresenta uma importante redução visual, especialmente para a pele. Ela, mesmo em estágios menos avançados, ela pode causar diminuição da acuidade visual para queixa mais precoce, está às vezes localizada no nodal do olho, bastante comum em pacientes diabéticos e também pacientes que fazem uso de algumas medicações corticosteroides.
Um pouquinho da catarata congênita, ela tem várias fases, algumas coisas são achadas incidentais em exame, e outros casos ela pode estar mais avançada, causa ambliopia, isso tem alguns signos, né? Ela está bem mais avançada, tem a indicação de ficar já nos primeiros meses de vida. Tem uma catarata muscal de dor forte, provavelmente um pouco a reflexão de né? Um pouquinho da beira dos políticos, né? É mais um essencial para a desenvolvimento da catarata. E o paciente ela é posicionado na lâmpada de freio, né? A gente vai primeiro se dilatar para ver o reflexo motor, né? Olha só, ponto legal a região para escleras e conjuntivos. Posteriormente, dilatando para a realização do fundo de olho. E também fazemos a pressão no ocular. Com relação aos seus achados biomicroscópicos, né, na população de contexto nuclear, opacidades colaterais, placas nucleares, e realmente uma proteção da catarata desde os seus estágios mais precoces até os estágios ou fases mais avançadas. É aqui a cena voltada para a superfície do cristalino. Né? Aqui um sistema padronizado, né? Que é o LOX 3, que a gente caracteriza seria, né? Foi criado nos anos 80 no filósofo, sobre a caracterização do avanço da catarata, nuclear, que é caracterizado duas vezes pela sua fluorescência, e também pela sua coloração. Vai deixar aqui 1 a 6, e também depois de C, que ele vai de 1 a 5. E o pênis capsular posterior, ele vai de 1 a 5. Ou seja, quanto maior mais escura a catarata, e consequentemente menor é a sua visão. Né? Aqui é só a avaliação que eu falo, avaliação, a revisão do que eu falei no slide anterior, que é nível convalescência, MC, coloração do núcleo, cervical, cortical e perício capsular posterior. Né? A nuclear, nos seus estágios 1 e 2, são os estágios mais leves, né? São aquelas cataratas que não tem nem dica cirurgia. O paciente não tem perda funcional, então consegue fazer suas atividades de maneira bem habitual. Né? Então, a gente muitas vezes acaba passando até o óculos porque ele ainda consegue fazer suas atividades de maneira bem independente. Então, a gente consegue realmente ver a retina, né? Tem uma boa visualização tanto da região central do polo posterior quanto da sua parte periférica. E realmente os sintomas são mais leves, né? Um discreto escurecimento, né? Um pouco de enfuscamento, mas realmente com atividades cotidianas normais. Já no local 3 e 4, tinha uma catarata mais moderada, né? Já avançada, já assim, uma média dos seus 65, seus 70 anos, ou 75, varia um pouco de paciente para paciente. Já tem um aumento importante da sua densidade nuclear e o paciente já começa a ter queixas, né? Um escurecimento, né? Prática que o óculos está um pouco errado, o grau alterado, e a gente começa a detectar nessa mioperação, né? E a gente começa a perceber que pode estar ou não tratando suas atividades, dependendo da sensibilidade, né, de cada paciente, né, e a gente já pode indicar a cirurgia nessa situação com mais segurança. Na grande maioria das vezes conseguimos ver o fundo de olho, então a maior ciência se a catarata realmente o principal responsável pela sua visão naquele momento. E a fase 5 e 6, né? Já é casos assim, extremamente pensados, densos, né? A catata já vai começando a ter uma coloração mais castanhada, rubra, amarronzada. A cirurgia a gente vai ter tem que ter uma programação melhor, né? Que é uma cirurgia mais complexa, que a gente pode poder ter para casa, pode ter já uma migração de pequenos, ácido cristalino obstruído anterior, né? A casca tende a ser mais frágil, pode ter fibrose nessa região, então é uma cirurgia que a gente tem que ter um planejamento
procedimento que os partos cirúrgicos mais cuidadosos, né, tecnicamente mais avançados para que o procedimento a gente consiga ter um sucesso maior, né, e a gente fique mais seguro durante a cirurgia, com a programação antecipada. Aqui é a sua coloração, né, porque começa de maneira bem natural, clara, né, de baixo para cima e vai melhorando, o amarelo mais claro, depois o amarelo mais escuro, depois vai ficando um marrom escuro, né? Então, a catarata vai também piorando a sua densidade, né? O cristalino, com a medida da anatomia, ele vai ficando mais grosso, né? Com o crescimento posterior e também mais escuro, dificultando ainda mais na cirurgia, podendo evoluir com edema de córnea, gastando mais energia na ultrassonografia e tornando realmente o procedimento um pouquinho mais demorado. Aqui é a catarata cortical, né? Só que o chandezinho que vai de 1 a 5, e quanto mais avançado, também maior vai ser a sua dificuldade visual, que já é uma catarata em seu estágio 1 ou 2, né? Praticamente pouca repercussão clínica. Aqui já é uma catarata um pouquinho mais moderada, né? Você já começa a se fechar, né? Já está se fechando para a direção ao centro, né? Geralmente, na maioria das vezes, associada também com uma catarata nuclear, né? Já que mais avançada, né? Com mais queixas. E aqui uma catarata cortical já bem mais avançada, né? Já atingindo a região central e, consequentemente, com maiores queixas oculares. Aqui a catarata subcapsular posterior leve, né? Colocada na região bem central, provavelmente nesse caso o paciente já pode ter uns queixos, está na região mais central, né? Então já tem as primeiras queixas, mas muitas vezes não tem indicação de cirurgia e o paciente jovem, né? Pacientes diabetes mal controlado, picos hiperglicêmicos importantes, né? Ocorre alteração na fisiologia, né? Das proteínas, consequentemente, chamada mediada, e formação também dessa opacidade. Aqui já é uma catarata subcapsular um pouquinho mais moderada, né? A queixa já é importante muitas vezes, né? A queixa sai da sua região mais maior. Essa falha está muitas vezes indicado, né? Pacientes que têm uma retina precisam fazer um laser, por exemplo, já pode ter esse procedimento prejudicado a pessoa. Então, a importância também, não só para a visão, também para os hospitalizações futuros, caso ele precise de um pessoal da retina. E aqui já trata da sua posterior extremamente avançada, né, com essa região totalmente opacificada, né, e certamente já tem indicação de cirurgia, né, grau 4, 5, né, e que o procedimento já está amplamente indicado. Nota aqui a avaliação do fundo do olho, né, que permite a análise da retina, da mácula e do devor, né, mostrando o mapeamento de retina. Pode ser feito tanto com a lente de 28 quanto também de 28, né, que tem uma melhor visualização periférica, né, por detecção de anormalidades, pequenas routuras, aqui, por exemplo, na lupa de fêmur, que pode ser realizado tanto por uma lente de 78 quanto uma lente de 90. Mas o mapeamento, o uso do AVI realmente é bem melhor, porque a gente consegue ver de uma maneira mais ampla a retina todo, né? Então, apenas só nos seus limites para poder ter detecção de patologias de maneira mais precoce. Quando o fundo do olho não é visível, na cascata muito brancas, outras extremamente densas, e que realmente a visualização está extremamente dificultada. E a gente parte para outro método, ultrassom. O ultrassom ele não dá detalhes da retina, né, das resoluções especiais, mas podemos detectar algumas situações, como, por exemplo, algumas nodulações, descolamentos de retina, dermatogênicos, que para a gente não possa ser surpreendido durante o ato cirúrgico.
E aqui só algumas patologias associadas, como a DMRI, né? Em pacientes mulheres, por exemplo, acima de 60 anos, naquele fórum de colopatia diabética no estágio com edema macular significativo, membranas epirretinianas e também alguns tipos de glaucomas, como o glaucoma vascular, causado por principalmente por oclusão de via central da retina. E aqui, falando um pouco do risco de catarata não tratada, né? Eu converso muito com os pacientes que às vezes têm muito receio, né? Mas a gente consegue enxergar a independência, né? Pacientes com uma idade um pouco mais avançada, muita gente pensou, mas a sua catarata vai diminuir. Mais dependente das pessoas, tem risco de acidente, risco de desenvolver algumas doenças secundárias, principalmente oculares relacionadas ao crescimento dessa catarata, e até em pacientes com idade mais avançada, com 90 anos, que ainda tem prognóstico de sobrevida maior, né, dependendo de cada caso, se tiver um fundo de bom, a gente pode conversar de que pode trazer uma qualidade melhor de fim de vida, realmente, com mais independência junto a seus familiares, né, a cirurgia, né, tem pouco, assim, um risco sistêmico, o bloqueio é local, então o paciente realmente vai ter uma qualidade superior. E aqui algumas complicações, né, dos riscos da intraoperatória, o glaucoma facolítico, né, que é a liberação dessas proteínas que eu estou intraocular no facomorfo, que pode causar uma crise de glaucoma fechado, né, e também resolver por conta dessas proteínas. E aqui algumas complicações, né, dos riscos da intraoperatória, o glaucoma facolítico, né, que é a liberação dessas proteínas que eu estou intraocular no facomorfo, que pode causar uma crise de glaucoma fechado, né? E também resolver isso por conta dessas proteínas que são liberadas e causam reação inflamatória. Por exemplo, nas cirurgias, quando a gente deixa restos focais, então, isso deixa mais propenso a ter processos inflamatórios e, se não cuidado, pode realmente afetar o prognóstico visual final, né? O tratamento é feito pela buscação com ponte de lente intraocular, né? Que é a cirurgia mais habitual. E tem uma cirurgia utilizando o fêmur segundo, né? Que realmente oferece excelentes resultados. É o tipo de procedimento mais realizado no mundo, né? Com sucessos realmente quando a cirurgia bem indicada, bem amplo e bastante aceita pelos pacientes, né? De modo, no final de todo o acompanhamento, né? Só avaliação pré-operatória, a gente solicita alguns exames, né? Principalmente a gente saber qual é a dioptria da lente a ser usada e também a indicação de qual tipo de lente, né? A cerotometria, em algumas situações, a topografia com pacientes com ceratocones ou doença marginal pelosa, e a microscopia especular, que é o estudo do endotélio corneano, para algumas doenças como a doença de Fuchs, alguns pacientes que a gente faz uma avaliação intraoperatória que desconfia que pode ter uma descompensação corneana, né? Paciente com gutarro, então é bem importante a gente pedir a microscopia, porque são pequenos detalhes microscópicos que podem passar despercebidos durante o exame. Ultrassom e OCT, quando bem indicados. Exames laboratoriais e risco cirúrgico. Esses laboratoriais são geralmente exames como hemograma, glicemia, hemoglobina glicada, coagulograma, e dependendo da idade também, função renal. E o risco cirúrgico é o eletrocardiograma, que é feito junto ao cardiologista, que vai também pegar, né, os medicamentos que ele toma, doenças que ele fez, os tratamentos que ele já fez cirúrgico ou não, sistêmicos ou oculares. O pós-operatório é bastante importante, né? Principalmente assim, seguir as recomendações que a gente utiliza, né? A gente tem, às vezes, algum estresse, né? Uma preocupação, principalmente com o uso irregular da medicação, infelizmente, né? Acontece, e, né, às vezes chega com o olho vermelho, o efeito é igual pelo uso do corticoide, às vezes não fez uso do antibiótico anti-inflamatório de maneira correta, e pode dar umas dores de cabeça no decorrer da sua recuperação. Prognóstico
excelente na maioria dos pacientes, quando não há doenças oftalmológicas significativas, que estejam em estágios mais avançados, né, como um glaucoma, como uma própria retinopatia diabética, tá? E as conclusões, né, conclusões finais, a avaliação completa é fundamental para o sucesso cirúrgico, né? Então, assim, um exame clínico, né, uma anamnese, uma conversa com o paciente, né, uma avaliação também biomicroscópica e do polo posterior, realmente prediz muito sobre o resultado final. E a cirurgia de catarata é um dos procedimentos mais eficientes da medicina moderna, proporcionando recuperação visual, independência funcional e melhora significativa da qualidade de vida. Que as referências que eu utilizo é obrigado. Beleza, meu amigo. Parabéns pela apresentação, irmãs. Foi ótimo. Eu acho assim, como eu já te falei algumas vezes, é muito importante essa avaliação pré-operatória, né? Por vários motivos. Eu costumo dizer que tem dois principais, né? O primeiro é você escolher a lente intraocular que vai oferecer a esse paciente, explicar ao paciente o possível prognóstico visual dele, o quanto que ele pode melhorar, o quanto que não pode. Tudo que é combinado não sai caro, né? Então, assim, a avaliação pré-operatória é importante e faz parte da cirurgia de catarata. Uma outra importância é aquela programação. Muitas vezes a gente está na cirurgia e vê aquela catarata dura, aquela pupila que não, né, pequenininha, não dilata. Então, você pode programar a sua cirurgia de melhor forma, né? Então, todos os exames ali, biomicroscopia, tonometria, fundoscopia, microscopia especular, tudo aquilo faz parte desse pré-operatório, que é muito importante. Na mácula, a gente precisa avaliar se tem DMRI, se tem uma membrana epirretiniana, se tem algum buraco macular, que já é outra cirurgia, enfim. Certo, meu amigo? Certo, professor? Parabéns pela apresentação. Vamos embora para operar agora. Vamos lá, meu querido. Um abraço.